E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de isomeria dentro da química orgânica, hoje estudando a chamada isomeria ótica. Esse nome, né, isomeria ótica, tem a ver com a luz, então a gente vai saber aqui como que o arranjo de uma molécula pode interferir na propagação da luz, tá certo? E justamente aqui a gente vai comparar com a ideia de espelhos e tudo mais. Por isso daqui eu observo que uma molécula está com a mesma molécula, né, espelhada aqui. Mas será que é de fato a mesma molécula? Vamos ver aqui então. Bom, essa isomeria ótica, como eu disse, é um dos tipos da chamada estereoisomeria ou isomeria espacial. Então, para eu conseguir identificar que tem essa isomeria espacial, eu preciso abrir as ligações e observar, né, como que está esse arranjo dos meus átomos. Eu preciso da estrutura tridimensional, tá? Só aquela estrutura plana, nossa, não é suficiente em muitos casos para poder analisar. O que significa, né, falar que um composto é oticamente ativo? Significa que ele vai desviar o plano de vibração da luz polarizada. Nossa, peraí, então vamos com calma aqui ver o que significa isso, né, através da imagem de um experimento. Vamos ver aqui, olha só. Quando eu tenho uma fonte de luz, né, a luz normalmente se propaga em todas as direções, tá? Então tá aqui, ó, a luz que sai dessa lâmpada está se propagando em todas as direções. Quando essa luz passa por um chamado polarizador, vai acontecer o quê? Esse polarizador vai barrar a luz como se fosse um obstáculo que impedisse que ela se propague em algumas direções. Então, em vez de ela se propagar em todas as direções, eu polarizo a luz e faço com que ela se propague em uma única direção. Então, olha só, eu tenho aqui ela se propagando em todas, passou pelo polarizador, está aqui em uma única direção. Essa luz polarizada, né, que eu falo aqui, eu faço passar por um tubo que tem a minha amostra, né, o meu composto orgânico, seja ele líquido, enfim. A gente passa ele por um tubo com uma amostra. E justamente depois eu vou analisar o plano de vibração dessa luz. Então, olha aqui, ó, ela estava aqui totalmente na vertical, né, o plano de vibração dela estava totalmente aqui e aqui, quando passa pela luz, né, passa pelo tubo com a amostra, ela deixa de ser totalmente vertical e passa a se propagar aqui, ó, inclinado. Assim, eu tenho um desvio nesse plano de vibração da luz polarizada. Dessa forma, eu posso falar que essa amostra que eu tenho aqui é oticamente ativa. Então, sempre que eu falar que um composto é opticamente ativo, eu estou falando que ele desvia esse plano de vibração, só que eu tenho que ter a luz polarizada. Por que tem que ser a luz polarizada? Porque senão eu não consigo observar esse desvio, já que ela se propaga em todas as direções, então eu não vou perceber desvio nenhum, tá? Então, eu tenho que ter apenas uma direção e quando eu analiso, eu percebo um desvio. Continuando então, vamos lá. É interessante ressaltar que as propriedades físicas de dois isômeros óticos são iguais, tá? Então, temperatura de fusão, de ebulição, tudo é igual. Então, como que eu consigo separar dois isômeros óticos? Eu consigo por conta do desvio da luz polarizada. Então, eu tenho tudo igual, exceto esse desvio da luz polarizada. E como que eu determino isso? Determino experimentalmente, tá? Então, não tem como, a não ser que o exercício, por exemplo, te der uma substância e já falar do desvio dela, não tem como você olhar no papel uma substância e já saber falar assim quanto que é esse desvio de luz que ela faz, tá? Eu determino isso experimentalmente, tá certo? E como que eu faço a nomenclatura? Então, a gente vai ver aqui um primeiro tipo de nomenclatura que usa o desvio de luz como referência. Se eu tenho um desvio de luz, então tá aqui, ó, esse é a propagação, né? Esse é o plano de vibração sem desvio. Quando ela passa pela amostra, vamos supor que ela desviou a luz para a direita. Perceba que eu tenho aqui um desvio que está daqui para cá, é um desvio para a direita. Eu tenho aqui um ângulo alfa que eu chamo. A substância, né, o isômero que desvia a luz para a direita, é chamado de destrógiro. Também posso usar D minúsculo ou esse mais, considerando que está aqui no sentido horário.
ok? O meu desvio. Então, destrógeno desvia a luz para a direita. Por outro lado, se eu tenho um desvio que ocorre para a esquerda, então eu pego o isômero dessa molécula que desviou para a direita, eu pego o isômero óptico dela, eu percebo que vai ter um desvio no mesmo valor, então tá aqui, ó, alfa para a direita, só que agora eu tenho um alfa que está para a esquerda, por isso que eu uso, como é sentido contrário, eu uso o sinal negativo. Eu chamo esse isômero de levógiro, também represento por L minúsculo, ou um negativo, já que está no sentido anti-horário. Então, o levógeno desvia a luz para a esquerda, destrógeno para a direita. Tá? Então, se eu te dei uma molécula falando que ela é o destrógeno, você vai conseguir desenhar o levógeno dela e vice-versa. Tá certo? Agora, não tem como eu te dar uma molécula qualquer e falar, fala para mim se é levógeno ou destrógeno. Não tem como, ok? Vamos lá. Como que eu vou saber se uma molécula tem isomeria ótica e se ela vai apresentar isômeros destrógeno e levógeno? Para ter isomeria ótica, é necessário ter ao menos um, tá? Então pode ter mais de um, mas tem que ter pelo menos um, chamado carbono quiral ou carbono assimétrico, tá? Já vou explicar a origem desse nome quiral aqui e o do nome assimétrico. Em geral, a gente representa esse carbono colocando um asterisco ao lado dele, tá? E aí lá eu estou indicando que esse carbono é quiral, tá? Então, se eu te peço para um exercício, indica qual é o carbono quiral, eu desenho um asterisco ao lado dele. Esse carbono quiral ou assimétrico, eu sei que ele dessa forma porque ele vai ser um carbono sp3, ou seja, de geometria tetraédrica, tá? Como a gente já viu, com 4 ligantes diferentes. Quando eu digo ligante diferente, eu não estou querendo dizer 4 átomos diferentes, mas 4 grupos de ligantes diferentes. Por exemplo, pode ser que no meu carbono quiral eu possa ter um metil, né? Então tá lá um CH3, e nesse mesmo carbono quiral eu tenho um etil, CH2CH3. Perceba que o átomo que está ligado ao carbono quiral é carbono nos dois casos. Só que um grupo é diferente do outro. Tem um grupo metil e um grupo etil. Então, são 4 ligantes diferentes, tá certo? E esse carbono que faz 4 ligações simples é um carbono chamado carbono sp3, ok? Então, tá aqui, ó. Perceba, eu tenho o meu carbono, tá fazendo 4 ligações simples, tá? Ele tá ligado a 4 coisas diferentes, então ele é um carbono quiral, tá? Aqui, ó. Por isso que eu coloquei o asterisco. Também chamo ele de carbono assimétrico. Para eu poder desenhar o isômero óptico dele, o que eu vou fazer? Eu vou traçar um espelho, ok? Então tá aqui um espelho, e eu vou desenhar a imagem especular dele, ou seja, o reflexo dele no espelho. Tá aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, um isômero, pode ser, por exemplo, se eu falar que esse é o levógeno, eu falo que esse é o destrógeno, tá? Porque eu sei que um é isômero óptico do outro. Não tem como saber do jeito que tá aqui qual dos dois que é, tá? Mas perceba que um é a imagem especular do outro. Vamos entender aqui, ó. Por que esse nome quiral? Quiral tem a ver com a ideia das nossas mãos, né? As nossas mãos são imagem especular uma da outra. Então, se eu coloco a minha mão de um lado do espelho, se eu faço o reflexo dela, eu tenho a minha outra mão. Só que elas são imagens especulares e eu não consigo sobrepor uma mão na outra. Então, quando eu coloco aqui uma mão sobre a outra, eu não tenho aqui o encaixe perfeito. Por quê? Porque eu não vou ter um plano de simetria. Dessa forma, eu tenho um carbono dito assimétrico, ok? Vamos ver algumas características importantes, né, desse composto, né, de falar de um composto que contém esse carbono dito carbono quiral. Primeiro, esses dois isômeros são, como eu disse, imagens especulares não sobreponíveis. Então, se eu pego exatamente essa molécula e quero colocar em cima dessa, perceba que ó, vermelho bate com vermelho e o verde bate com verde. Mas sempre vai ter dois que vão estar trocados. Então, por exemplo, o amarelo vai ficar em cima do azul e o azul vai ficar em cima do amarelo na hora que eu colocar uma molécula exatamente. Se eu arrasto ela e tento colocar exatamente em cima. Se eu tento trocar, né, girar, eu vou observar que sempre eu consigo encaixar duas cores e as outras duas cores vão ficar trocadas.
Essas duas substâncias são chamadas de enantiômeros. Então, eu posso falar que elas são isômeros óticos, também posso falar que elas são enantiômeros, posso falar que são enantiomorfos, enanciômeros ou mesmo antípodas óticos. Então, são vários nomes para se referir justamente a essas duas moléculas aqui, tá bom? E, por fim, elas possuem assimetria molecular, tá? Então, se eu tivesse, seria interessante que se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, vermelho, verde, azul e aqui também azul, teria simetria, tá? Eu conseguiria colocar uma molécula exatamente em cima da outra, encaixando, tá? Então, já que são 4 coisas diferentes, eu não tenho essa assimetria. Por isso que eu falo que apresenta assimetria molecular. Então, cuidado, tá? Sempre que o exercício falar assim, ó, qual molécula apresenta atividade ótica? Qual molécula é oticamente ativa? Qual molécula apresenta carbono quiral? Qual molécula apresenta assimetria molecular? Todas essas coisas eu estou sempre me referindo à isomeria ótica. Então, eu tenho que procurar carbono quiral, ok? Continuando, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de moléculas que apresentam isomeria ótica. Trouxe aqui uma delas. Tá vendo esse carbono aqui, ó? Esse primeiro carbono que está aqui, eu sei que não tem isomeria ótica porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Não pode estar ligado a coisas iguais. Agora, esse carbono está ligado a um hidrogênio, a um cloro, a um flúor e a um grupo aqui CH3. Se eu observo, né, e uso uma cor diferente para cada conjunto, eu tenho 4 coisas diferentes. Esse carbono é um carbono quiral, ok? Então, essa molécula tem atividade ótica. Eu consigo desenhar, né, ela, e se eu traço um espelho, eu desenho o isômero ótico dela. Então, vamos supor, se essa for destrógeno, eu consigo desenhar o levógeno, e assim por diante. Outro exemplo, tá aqui. Perceba que nesse caso, ó, esse carbono não é quiral, nem esse, porque tem mais de um hidrogênio no carbono. Agora, esse daqui, olha só, ele está ligado a um H, a um CH3, a um CH2CH3 e a um COOH. Perceba que ele está ligado a 3 carbonos, mas cada carbono, se eu continuo olhando o conjunto inteiro, são coisas diferentes. Por isso, são 4 grupos diferentes. Esse carbono aqui é também quiral. Cuidado, esse carbono não é quiral porque ele não faz 4 ligações simples, tá? Ele está fazendo uma dupla com O e depois OH. Tem que ser 4 ligações simples. Outro exemplo, vamos ver aqui. Aqui, se a gente analisa, né, lembrando aqui de uma das aulas passadas, essa estrutura aqui é a estrutura de um alfa-aminoácido. E aí lá eu já dei uma dica para vocês, que muitos alfa-aminoácidos são isômeros óticos. Vamos desenhar aqui, né, circular o que está de diferente. Eu tenho, olha só, o meu grupo aqui COOH, o meu grupo NH2 e o meu grupo CH3. Perceba que eu estou só mostrando 3 ligações desse carbono, mas ainda tem aqui um hidrogênio escondido nele, tá? Então, cuidado, eu não preciso sempre mostrar o hidrogênio. Por exemplo, aqui eu não mostro e ele está aqui. Então, são 4 coisas diferentes. Esse carbono aqui, alfa, é um carbono quiral, um carbono assimétrico, tá certo? Agora, aqui eu tenho uma estrutura, né, a estrutura da glicose. Olha que interessante. A molécula ela pode ter mais de um carbono quiral, é o que a gente vai observar aqui. Perceba que nessa estrutura eu tenho aqui, ó, carbono, e cada intersecção aqui, né, dessa reta com essa, eu tenho aqui, ó, carbono, 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 carbono e outro carbono aqui. Então, fórmula da glicose, né, C6H12O6. Bom, esse carbono aqui eu sei que não tem isomeria ótica porque ele está fazendo uma dupla. Esse aqui de baixo também não, porque ele tem um CH2 aqui, tá? Então, ele não tem 4 coisas diferentes. Agora, vamos começar a analisar. Esse primeiro carbono aqui, olha só, ele está ligado a isso, a esse grupo, está ligado a um H, está ligado a um OH e está ligado a todo esse pedaço aqui de cadeia. São 4 coisas diferentes. Então, esse primeiro carbono aqui é quiral. Vamos ver esse outro agora aqui, ó. Ele está ligado a tudo isso, está ligado a um OH, a um H e a esse resto da cadeia. Perceba que por mais que pareça, né, esse pedaço de baixo com esse pedaço de cima, são diferentes.
Se tiver um átomo diferente, já é suficiente para ser considerado grupos diferentes. Então, esse carbono também é quiral. Esse outro aqui, mesma coisa, ó, H, OH, grupo daqui de baixo, restante de cima, também é diferente. E por fim, esse último também vai ser quiral, tem 4 coisas diferentes ligadas a esse carbono. Olha só, uma única molécula tem 4 carbonos quirais, então para cada um desses carbonos eu vou ter o destrógeno e o levógeno, e assim por diante. Tá? Então, com isso eu tenho aí uma infinidade de compostos diferentes entre si para uma mesma estrutura plana, que é a glicose, por exemplo. E por fim, vamos ver aqui em ciclos, tá? Ciclos também podem ter carbonos quirais, desde que respeitem, como eu disse, de ter 4 ligantes diferentes, né? 4 coisas diferentes no carbono. Esses carbonos aqui sem radical, né, esse, tem CH2. Já elimina o CH2 porque tem 2 hidrogênios. Agora vamos analisar, por exemplo, esse e esse daqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, esse carbono tá ligado a um CH3, tá ligado a um hidrogênio que eu não estou mostrando e tá ligado ao ciclo. Como que eu analiso quando eu tenho aqui no ciclo? Eu vou caminhando átomo por átomo. Assim que eu encontrar uma diferença dos dois lados, é porque eu tenho grupos diferentes. Então, por exemplo, ó, depois desse carbono tem um CH2 e aqui tem um CH2. Seguindo, eu tenho novamente um CH2 aqui, e aqui eu já não tenho mais um CH2, eu tenho um CH com esse grupo. São coisas diferentes. Então, olha só, eu analiso por um lado e pelo outro lado. Esse carbono é quiral. Mesma coisa aqui, olha só, eu tenho um CH3 e tenho um H que eu não mostro. Se eu analiso aqui, ó, CH2, depois CH2. O próximo que eu analiso, depois desse CH2, eu tenho esse grupo que tem isso, e aqui que não tem esse pedaço. São coisas diferentes para cada lado. Então, de fato, eu tenho aqui um carbono quiral aqui e outro aqui. Tá? Então, cuidado com isso. Quando tiver ciclo, analisa por um lado, analisa pelo outro. E lembra que o primeiro pré-requisito, 4 ligações simples, 4 coisas diferentes. Tá certo? Para a gente fechar essa nossa aula, a gente vai, essa primeira parte de isomeria ótica, a gente vai analisar ainda mais um detalhe dentro disso, que é a chamada mistura racêmica ou racemato. Perceba que mistura racêmica, a palavra mistura significa que eu vou pegar duas coisas diferentes e misturá-las. O que é a chamada mistura racêmica? É uma mistura equimolar de dois isômeros e que não apresenta atividade ótica. Então, olha só, equimolar significa que é a mesma quantidade de mols, mesma concentração molar. Então, se eu pego, por exemplo, 2 mols de uma coisa, eu pego 2 mols da outra, tá certo? O que eu tenho de relevante nisso? Ela não vai apresentar atividade ótica, por quê? Porque não desvia o plano da luz polarizada. O desvio é nulo, então o desvio de alguma forma vai ser cancelado. E eu tenho aqui uma chamada compensação externa. Como assim? Imagine que você pega 1 mol de uma molécula do levógeno dela e 1 mol do destrógeno da mesma molécula. O que vai acontecer? Imagina que o levógeno desvia menos 10 graus e o destrógeno mais 10 graus. Como eu tenho exatamente a mesma quantidade, o desvio que uma faz é cancelado pelo desvio da outra. Por isso que eu falo que o desvio é nulo. Assim, não ocorre esse desvio do plano da luz polarizada e a molécula, né, essa mistura não tem atividade ótica, já que o desvio é cancelado. Tá? Então, perceba que eu estou pegando aqui, por isso que eu chamo de compensação externa, porque eu pego duas substâncias diferentes, o destrógeno de uma, o levógeno da outra, e aí quando eu junto na mesma quantidade em mol, ok? Não pode ser em massa, nada, tem que ser em mol, eu faço com que ocorra cancelamento desse desvio, tá certo? Agora, com relação a algumas fórmulas interessantes para a gente saber. Para N carbonos quirais diferentes, né? Então, assim, quando eu digo carbono quiral diferente, é porque se eu analiso cada carbono quiral, o conjunto, né, das 4 coisas ligadas em cada carbono é diferente. Vamos pensar, para um carbono quiral, a gente viu que tem o destrógeno e o levógeno. Para 2 carbonos quirais diferentes, eu vou ter 4, ok? Para 3 carbonos, 8 e assim por diante. Então, olha só,
Para N carbonos quirais diferentes, a gente tem 2 elevado a N isômeros oticamente ativos, ou seja, que vão apresentar atividade ótica, que vão desviar o plano da luz polarizada. E eu tenho a metade dessa quantidade, ou seja, 2N dividido por 2, ou também posso enxergar como 2N, 2 elevado a N menos 1, de misturas racêmicas. Por quê? Eu sempre vou ter na mistura racêmica juntar 2 a 2 dos meus carbonos, né? O destrógeno daquela parte com o levógeno daquela parte. Por isso que eu tenho que pegar a metade, por isso que eu divido por 2. Então, isso daqui são fórmulas muito válidas para você saber que o exercício pode perguntar. Por exemplo, ele te dá um composto e fala quantos isômeros oticamente ativos tal composto tem? Quantas misturas racêmicas eu posso ter, ok? Então, lembrando que a mistura racêmica não tem esse desvio do plano da luz, tá? Ocorre compensação externa. Só usando um exemplo que a gente viu, lá a glicose, que a gente viu agora há pouco, tinha 4 carbonos quirais. Então, se a gente quer calcular quantos isômeros oticamente ativos a glicose tem, eu faço 2 elevado a 4, que vai dar 16, ok? Então, a molécula C6H12O6, né, na molécula da glicose, do jeito que eu desenhei lá, ela tem 16 isômeros oticamente ativos e tem 8 misturas racêmicas, tá certo? A gente fecha a nossa primeira parte de isomeria ótica aqui e continuamos daqui a pouco com alguns outros detalhes importantes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.